Desde o início da nossa cobertura super especial das eleições, eu tenho falado para vocês das eleições de Fortaleza. Fortaleza, ela é uma eleição importante porque reúne candidatos dos três principais postulantes à presidência da República em 2022. Fortaleza, no primeiro turno, nós tivemos Luiziane Lins, do PT, candidato, obviamente, de Lula. Nós tivemos o capitão Wagner, que foi ao segundo turno e é o candidato de Bolsonaro. E também Sarto, que é o candidato do PDT, o candidato de Ciro Gomes, que foi ao segundo turno, com uma margem ali muito próxima do capitão Wagner. Sarto e Wagner foram empatados para o segundo turno. Só que agora, no segundo turno, há uma diferença muito grande entre os dois candidatos. Sarto lidera e possivelmente vai vencer. E por conta disso, algumas pessoas já começaram a dizer que Fortaleza era o exemplo para 2022. Era seguindo os exemplos de Fortaleza que possivelmente Bolsonaro poderia ser derrotado. E por quê? Porque em Fortaleza, a candidatura de Sarto no segundo turno, ela conseguiu converger vários partidos, dentre eles partidos de oposição a Bolsonaro, como no caso o PSDB. Uma candidatura que conseguiu uma aliança no segundo turno, passando do PT ao PSDB. E é claro que essa aliança suprapartidária mostrou, e vitoriosa possivelmente, mostrou um eventual caminho para 22. Mas eu tenho que dizer para vocês que as eleições de Fortaleza, elas são uma armadilha para todos aqueles que acham que dessa forma Bolsonaro será derrotado em 22. Quem seguir essa estratégia, quem acreditar nessa estratégia, vai eleger Bolsonaro em 22. Porque essa é uma grande armadilha, uma grande casca de banana para 22 e eu vou explicar para vocês agora nesse vídeo. Mas antes, eu gostaria de pedir que você deixe o like, sempre muito importante, o like é sempre fundamental. Toda vez que você clica no botão de gostei, um panda sorri na China. E nós precisamos de 250 likes em menos de uma hora e chegaremos à marca dos 45 mil inscritos até o final do mês de novembro. Eu conto muito com a sua participação e com o seu apoio. Eu preciso fazer uma ressalva, e isso é importante. Porque aqueles que me acompanham um pouco mais de tempo sabem que eu sou um grande crítico a essa chamada frente ampla de esquerda. Eu acho isso uma grande bobagem. Tenho os meus argumentos porque acredito que isso tem um caráter muito fascistoide. Eu fiz um vídeo com a vitória de Boulos no primeiro turno, indo ao segundo turno, vou deixar o link aqui na descrição, que explica melhor essa minha crítica à frente ampla. Só que a situação de Bolsonaro, Fortaleza, Wagner e Sarto é diferente disso. A armadilha não está nesse fato de ser uma frente ampla. Não é isso. A crítica com relação a essa estratégia, a essa união suprapartidária e acreditar que isso vai vencer Bolsonaro é uma crítica do ponto de vista eleitoral. As pessoas que estão propondo essa frente suprapartidária de partidos para vencer suprapartidária de partidos, óbvio vai ser de partidos, né? Que pleonasmo horroroso, achando que isso vai dar resultado, vai culminar na derrota de Bolsonaro, falam isso porque elas não conhecem nem Bolsonaro, nem o bolsonarismo e muito menos os eleitores bolsonaristas. Quem conhece um pouco sabe que tudo que Bolsonaro quer é justamente essa união contra ele em 2022. Bolsonaro não é o capitão Wagner, pessoal. O capitão Wagner não tem o bolsonarismo, muito menos o carisma que Bolsonaro tem. E nem a representação e representatividade popular que Bolsonaro tem. E isso precisa ficar muito bem sedimentado na interpretação e na análise de vocês. Quem acredita que o caminho de Fortaleza é o caminho para vencer 22 está completamente enganado e vai entregar de bandeja as eleições de 22 para Bolsonaro. E nós temos esse conhecimento e é por isso que eu vim aqui fazer esse alerta. E eu mostro para vocês que eu tenho esse conhecimento. O livro do canal E Daí? Desmitificando a Farsa Bolsonaro, um livro feito por mim, com a participação de vocês. É um livro que explica o bolsonarismo, Bolsonaro e os bolsonaristas. Isso aqui não é um livro de opinião, não é um livro de achismo, porque o livro ele tem mais de 290 referências, tem 292 referências, ou seja, fatos, dados, teorias, notícias que embasam a elaboração desse livro. Esse é o livro que define Bolsonaro, os bolsonaristas e o bolsonarismo. E é por isso que nós podemos falar que essa união suprapartidária usada como estratégia eleitoral em 2022 resulta na vitória de Bolsonaro. Outro livro importante que vocês precisam ler para entender bolsonarismo e os eleitores e o próprio presidente é o livro do Giuliano da Empoli.
Os Engenheiros do Caos. Esse é o livro que também você vai entender como funciona a cabeça dessas pessoas. Mas por que é uma casca de banana? Vou explicar para vocês agora. Primeiro, nós temos que entender o motivo que fez Bolsonaro ser eleito em 2018, perdão. Como que Bolsonaro, um candidato do baixo clero, alguém que fez parte da política, um político do baixo clero que fez parte da política durante 30 anos, foi considerado um outsider? Nós temos que entender isso, porque durante todo o governo Lula e todo o governo petista, não houve oposição. Tanto que nas reuniões do partido, as pessoas cantavam: oposição pequenininha cabe dentro de um fusquinha. Por quê? Porque todo mundo participou do governo Lula. Todo mundo, inclusive o PSDB. E pelo fato de todo mundo ter participado, pelo fato de não haver oposição, não havia o diferente. A oposição também mostra para a população um caminho alternativo, um caminho diferente. E não houve isso no governo Lula. Então a população, nos governos petistas, então a população começou a se sentir carente, órfão de alguém que era, no caso, diferente. E Bolsonaro, pessoal, ele é um líder, ele é uma figura, podemos dizer assim, extremamente democrática do ponto de vista de identificação popular. Bolsonaro tem representantes em todas as famílias brasileiras. Todas as famílias brasileiras possuem ao menos um Bolsonaro, das classes mais baixas às classes mais altas. E isso não se repete com o Lula, por exemplo. Nem todas as famílias têm um representante da classe operária. Ou com o FHC, nem todas as famílias têm um representante do lado mais intelectual, como o Fernando Henrique Cardoso. Ou um Molon, um Alessandro Molon. Na minha família, claro que tem um Molon, com toda a beleza dele, o representante da beleza, e o representante de Molon na minha família sou eu, com cabelos um pouco mais negros do que o de Molon. Mas deixamos isso para lá. Só que toda a família tem um representante de Bolsonaro que acredita nas mesmas coisas que Bolsonaro acredita, que acredita nos mesmos valores e acredita exatamente que Bolsonaro faz o certo, porque essa pessoa não olha para Bolsonaro e enxerga uma figura diferente. Ela olha Bolsonaro e ela se enxerga ali. E isso é importante. Portanto, quando Bolsonaro foi disputar a presidência da República, essas pessoas não viam um político, elas viam elas mesmas lutando contra o sistema. E o que Bolsonaro quer hoje é justamente essa união suprapartidária para que ele possa, mais uma vez, ser colocado como candidato que vai disputar contra o sistema. Porque a forma de comunicação de Bolsonaro sempre o coloca como uma vítima do sistema. Olha o que aconteceu durante a pandemia. O que foi falado pelos bolsonaristas durante a pandemia? Olha, Bolsonaro tentou proteger as pessoas, mas o sistema o proibiu. O STF falou que o presidente não tinha responsabilidade, não podia fazer nada. A responsabilidade era de governadores e também de prefeitos. O que Bolsonaro poderia fazer perante a determinação do STF? Isso é uma mentira, mas as pessoas engoliram. Bolsonaro é sempre a vítima do sistema. Ah, ele poderia fazer isso, mas teve o Rodrigo Maia. Ah, ele podia fazer isso, mas tinha o Alcolumbre. Ah, ele podia fazer isso, mas tinha o STF. Ele é sempre a vítima do sistema. E uma união com vários partidos de espectros completamente diferentes colocaria Bolsonaro como sendo, mais uma vez, o antagonista desse candidato do sistema. Seria o representante do sistema, esse adversário de Bolsonaro. E percebam que a comunicação sempre o coloca como sendo vítima do sistema. As mensagens religiosas que Bolsonaro coloca na internet, ele se colocando quase como um Jesus, mostram isso. Mostram que ele está tentando, que ele está se sacrificando, porque a mensagem do cristianismo é uma mensagem de sacrifício. O momento máximo da fé cristã, principalmente, pelo menos do catolicismo, é a crucificação. O que é a crucificação? A crucificação é justamente o momento em que Jesus tira a sua vida, se sacrifica pela vida dos homens. E não existe nada mais próximo de Deus para um cristão do que dar a sua própria vida pela vida de um outro cristão, pela vida de um irmão, não precisa ser um cristão. Quando você faz o sacrifício, você já tem um lugar no céu. Pelo menos é o que diz o cristianismo ou o catolicismo. E Bolsonaro ele sempre se coloca como mártir. As mensagens cristãs de Bolsonaro sempre o colocam como sofredor, uma vítima do sistema político. Tem uma passagem aqui no livro, até bati no tripé, uma foto que foi colocada pelo Léo Índio, logo depois que o Sérgio Moro saiu, abandonou o governo. Vocês vão ver, vou mostrar aqui para vocês. Olhem só essa imagem. É Jesus Cristo ungindo o Bolsonaro em cima da bandeira do Brasil e o Bolsonaro sendo apunhalado pelas costas.
Seriam as facadas dos aliados, inclusive de Sérgio Moro e também do sistema. Por isso que essa chapa, pessoal, é uma casca de banana, é uma armadilha e é tudo o que Bolsonaro quer. Ele quer mais uma vez se colocar como sendo o antissistema, porque ele precisa trazer para perto de si novamente esse sentimento que o aproxima das pessoas que se sentiram sempre excluídas pelo governo. É tudo o que Bolsonaro quer. Quem seguir esse caminho cairá numa armadilha. E você vai dizer, mas a aprovação de Bolsonaro caiu nas capitais. Isso já era esperado. Porque à medida que nós temos pessoas mais escolarizadas e de um nível socioeconômico maior, maior é a rejeição de Bolsonaro. E essas pessoas estão concentradas, na sua maior parte, nas capitais. Por isso que quanto mais perto das capitais, maior é a reprovação de Bolsonaro e menor é a aceitação. Mas no interior, Bolsonaro ainda é muito forte. Ele ainda tem uma relevância, principalmente entre os mais pobres. E eu espero que você tenha entendido como essa união das suprapartidária é uma armadilha. O que está acontecendo em Fortaleza não é para ser replicado no país. Não dá para ver Fortaleza e achar que essa é a tábua de salvação para 2022, porque na verdade essa é a tábua do precipício. Não dá para vencer Bolsonaro com uma chapa suprapartidária. Não dá. É impossível. E isso acaba ativando os instintos mais primitivos dos bolsonaristas. Se você ficou com alguma dúvida, eu tenho aqui as duas bibliografias, o Idaí Desmitificando a Farsa Bolsonaro e Os Engenheiros do Caos. Para comprar o meu livro, o link está aqui na descrição. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou, compartilhe, deixe o seu like e me siga no Twitter, @profleoficial.